da divulgação dos atos e decisões da Previdência Social. Artigo 318. A divulgação dos atos e decisões dos órgãos e autoridades da Previdência Social sobre benefícios tem como objetivo, inciso 1, dar inequívoco conhecimento deles aos interessados, inclusive para efeito de recurso. Inciso 2, possibilitar seu conhecimento público. Inciso 3, produzir efeitos legais quanto aos direitos e obrigações deles derivados. Artigo 319. O INSS notificará o interessado de sua decisão, preferencialmente por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida pelo INSS, realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado, ou, inciso 1, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS. Inciso 2, por via postal, por meio de carta simples destinada ao endereço constante do cadastro do segurado no INSS, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação. Inciso 3, pessoalmente quando entregue ao interessado em mão. Artigo 320. O conhecimento das decisões e demais atos dos órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social deve ser dado mediante publicação no Diário Oficial da União, boletim de serviço ou outro órgão de divulgação oficialmente reconhecido, ou na forma do artigo 319. Artigo 321. O contrato, o convênio, o credenciamento e o acordo celebrados que impliquem pagamento de benefícios deverão ser publicados em síntese em boletim de serviço. Artigo 322. O órgão do Instituto Nacional do Seguro Social, especialmente o pagador, só pode cumprir ato ou decisão de publicação obrigatória em boletim de serviço depois de atendida essa formalidade. Parágrafo único. O administrador que determina e o servidor que realiza pagamento, sem observar o disposto nesse artigo, são civilmente responsáveis por ele, ficando sujeitos também às penalidades administrativas cabíveis. Artigo 323. Os atos de que trata este título serão publicados também no Diário Oficial da União, quando houver obrigação legal neste sentido. Artigo 324. Os atos normativos ministeriais obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do Ministério da Previdência e Assistência Social, inclusive da administração indireta a ele vinculados. Artigo 325. Os atos e decisões normativas sobre benefícios dos órgãos e entidades da Previdência Social devem ser publicados à íntegra em boletim de serviço da entidade interessada, só tendo validade depois dessa publicação. Parágrafo único. Os pareceres somente serão publicados quando aprovados pelas autoridades competentes e por determinação destas. Título 4. Das disposições diversas relativas à organização da Seguridade Social. Artigo 326. O Instituto Nacional do Seguro Social, na forma de legislação específica, fica autorizado a contratar auditoria externa, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização de contribuições, bem como pagamento de benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 327. A auditoria e a procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social deverão a cada trimestre elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, e enviando-a à apreciação do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 328.
O Instituto Nacional do Seguro Social deverá implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover reciclagem e redistribuição de funcionários, conforme demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, ao controle e à eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 329. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é destinado a registrar informações de interesse da administração pública federal e dos beneficiários da Previdência Social. Parágrafo único. As contribuições aportadas pelos segurados e empresas terão um registro contábil individualizado, conforme dispuser o Ministério da Previdência e Assistência Social. Artigo 331. O Instituto Nacional do Seguro Social fica autorizado a efetuar permuta de informações em caráter geral ou específico, em qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, com a prestação, quando for o caso, de assistência mútua na fiscalização dos respectivos tributos. Parágrafo 1º. A permuta de informações sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades somente poderá ser efetivada com a Secretaria da Receita Federal ou com a Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. Até que seja totalmente implantado o Cadastro Nacional de Informações Sociais, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante convênio, todos os dados necessários à permanente atualização dos seus cadastros. Parágrafo 3º. O convênio de que trata o parágrafo anterior estabelecerá, entre outras condições, a forma e a periodicidade de acesso ao cadastro e as alterações posteriores. Artigo 332. O INSS estabelecerá indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizados. Artigo 333. O INSS adotará como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com as informações constantes das bases de dados de que dispuser quando da análise dos requerimentos dos benefícios. Artigo 334. Haverá, no âmbito da Previdência Social ou Ouvidoria Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento específico. Artigo 335. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de no mínimo 20 anos, considerando hipóteses alternativas quando às variações demográficas, econômicas e institucionais relevantes.